Antes de nós lermos o texto, apenas a título de introdução, as cartas do Apocalipse. Jesus mostra o seu julgamento às igrejas, antes de mostrar para o mundo. Quando nós começamos a ler as cartas às igrejas, nós estamos vendo que Deus está falando acerca do julgamento. E antes de mostrar esse julgamento para o mundo, para toda a humanidade, ele vai direcionar isso às igrejas da Ásia Menor. Haviam muito mais do que 7 igrejas. Por que ele vai caminhar exatamente às 7 igrejas? Elas representam a igreja do Senhor. Elas representam a igreja. Então, antes de mostrar ao mundo, antes de revelar ao mundo, Jesus então revela à igreja o julgamento de Deus. E as coisas são um tanto perturbadoras para quem está longe dos caminhos do Senhor. Para quem está perto do caminho do Senhor, andando com Deus, tendo a consciência clara de que Deus continua no controle da sua vida pessoal, isso é uma informação apenas para aquilo que há de se aproximar. Todas as cartas, as 7 cartas, elas possuem a mesma estrutura: a apresentação, a apreciação, reprovação e promessas. Jesus faz uma apresentação às igrejas e das igrejas, em todas as cartas. Na sequência, ele vai fazer uma apreciação. Essa apreciação, ela pode ser uma apreciação positiva, ou pode ser a reprovação. Vai chamar a atenção dessas igrejas e vai também suscitar promessas. Deus não deixa nada, nenhuma ponta solta. Isso é muito bom. 2 igrejas das 7 receberam só elogios. 2 igrejas. Gostoso receber elogio, fala a verdade. Como é que você lidar com crítica? Já ouviu falar de crítica construtiva? Isso não existe. Existe crítica. O que você faz com a crítica pode ser construtivo ou não. Mas a crítica é crítica. Então, receba a crítica, nos ajuda a desenvolver melhorias, a entender processos, a entender o que é que a gente precisa melhorar. 3 das 7 igrejas receberam elogios e críticas: Éfeso, Pérgamo e Tiatira. E 2 igrejas receberam só críticas: Laodiceia e Sardes. Cá entre nós, se Jesus fosse mandar uma carta para você, ele mandaria elogios e críticas, ou só críticas? Tem ação, não é? Muito bem. Na sequência, nós podemos aprender algumas lições interessantes com essas igrejas. Primeira, Cristo é conhecido na igreja e através dela. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada ponto, fica tranquilo. Jesus caminha por entre a igreja. Cristo está no meio da igreja para oferecer-lhe oportunidade de arrependimento. E por último, Cristo anda no meio da igreja para dar gloriosas promessas aos vencedores. A primeira questão aqui: Cristo é conhecido na igreja e através dela. Cristo valoriza tanto a sua igreja que ele se dá a conhecer no meio dela, não à parte dela. É no meio da igreja que Cristo se faz conhecido. Quer conhecer Deus? Conheça Jesus. Como é que nós conhecemos Jesus? Conhecer, no grego, não é ciência, não é tomar conhecimento, mas é relacionamento. Deus, ele se deixa conhecer à medida que nós nos aproximamos de Jesus e começamos a conhecer Jesus na íntegra, de uma maneira inteira, completa, dinâmica, objetiva. Nós estamos querendo conhecer a Deus por que razão? O que me leva a buscar a presença de Deus? Algo que eu necessito muito, eu preciso de uma cura, então eu vou buscar a Deus. Isso é uma maneira modernizada de idolatrar, de tornar Deus um ídolo. O que é idolatria? É quando eu coloco algo entre mim e Deus. É quando você coloca alguma coisa, alguém, alguma situação entre você e Deus. Isso é idolatria, seja lá o que for. E para conhecer Deus na integralidade, nós precisamos render o nosso coração a Cristo. E como é que nós conhecemos a Jesus? É através da igreja. Não existe outro veículo, outro meio, outra maneira de conhecer Jesus que não seja pela sua igreja. E nós somos igreja, eu tenho dito isso repetidas vezes. Não existe eu igreja.
Nós somos igreja. Quando nós estamos reunidos, o Espírito Santo está no meio de nós. E quando nós estamos reunidos, o Espírito Santo no meio de nós, o Espírito Santo opera milagres, opera bênçãos, opera multiplicação de coisas. E é que coisas aqui não é nada monetário, não é nada físico, mas Deus multiplica o amor, a graça. E Deus multiplica a restauração e faz isso com graça. Não se pode ver o Cristo glorificado fora da igreja. Não existe outro lugar. As pessoas estão tentando arrumar uma maneira de ver Jesus, de ver Deus, de explicar Deus. Se você explicar Deus, isso não é fé. Isso é falta de confiança. Deus não se explica. Deus não se explica. Deus se conhece. Deus se aproxima, nós nos aproximamos de Deus para conhecê-lo. O segundo, Jesus caminha por entre a igreja. Isso é maravilhoso pensar. Cristo não está apenas no meio, mas caminha, sondando, pois os seus olhos são como chama de fogo. Capítulo 2, versículo 18, você vai ver esse texto. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Jesus caminha por entre a igreja. Enquanto nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, cantando, vendo as crianças apresentarem qualquer outro movimento na igreja, o Jesus, ele passeia entre nós. Glória a Deus. Enquanto ele passeia entre nós, há algo maravilhoso que Jesus faz. Ele sonda o nosso coração. E quando nós falamos coração, não é esta máquina que bombeia sangue para o seu corpo, é este coração que é sua mente. O centro das emoções, do conhecimento, você está na sua cabeça. E quando Deus sonda o coração, é este coração que ele vai sondar. E o que é que ele vai fazer com isso? Aquecer o seu coração, direcionar a sua vida, lhe dar um norte, nortear as suas questões, te dar respostas que muitas vezes você nem está esperando, mas elas chegarão. É interessante que no meio da igreja existe o quê? Esfriamento, perseguição, heresia, imoralidade, presunção e apatia. Aonde existe o ser humano, essas coisas estão contidas, infelizmente. Jesus é o antídoto, é o remédio, é a resposta para tudo isso daí. Jesus cura tudo isso. Ele cura o esfriamento, ele aviva o seu coração. Ele cura perseguição, ele nos livra de perseguição. Ele responde a heresias. Nós precisamos ser uma resposta à heresia que está sendo pregada em muitos lugares que infelizmente se chamam de igrejas. Elas têm um nome de igreja, elas têm um jeito de igreja, tem assim características de igreja, mas você vai ver na essência, sequer citam a Bíblia. Eu não estou dizendo que levam, sequer citam a Bíblia. Há um tempo atrás, apareceu um moço aqui, num domingo pela manhã, todo engravatadinho, assim, bonitinho, sentou lá no fundo e ficou esperando que terminasse o culto. Quando terminou, disse, depois que o senhor atender as pessoas, o senhor me atende, por gentileza? Claro. E ele ficou aguardando. Sentamos ali no gabinete, começamos a dialogar. Ele disse, pastor, eu vendo livros, eu visito igrejas, domingo pela manhã. Algumas igrejas que eu já passei, o pastor sequer cita a Bíblia. Sequer cita, não é que não leva, nem cita. Tudo que ele fala vem da própria cabeça. Como que eu posso direcionar a sua vida para a salvação por toda a eternidade, saindo coisas da minha própria cabeça? Não sou maluco de fazer isso. Ainda estou no meu juízo perfeito. Eu dependo de Deus e nós dependemos da palavra, dependemos da presença do Espírito Santo, clamamos, buscamos e vivemos nessa condição. Jesus é o resultado para todas essas coisas aí. A terceira, Cristo está no meio da igreja para oferecer-lhe oportunidade de arrependimento. Apesar dos erros de cada uma delas, a palavra de Deus é arrependa-se, arrependa-se. O que é arrependimento? Arrependimento não é remorso. Se você pegar Pedro e Judas, você vai ver que Judas sentiu remorso. O remorso leva à angústia, que leva ao desespero, que leva à depressão, que leva à morte. O arrependimento leva ao reconhecimento de que eu estou vivendo a minha maneira e não a maneira de Deus. E quando eu passo a viver a maneira de Deus, o que acontece? Deus abre o nosso entendimento para a sua graça. E quando nós começamos a entender o que é a graça de Deus,
Ah, meu amigo, é maravilhoso ver o quanto Deus nos ama. Com que intensidade Deus nos ama, que amor dedicado, abnegado, que amor assim, de entrega. Naquela cruz, Jesus poderia ter dito na oração do Getsemane, quando ele transpira como que gotas de sangue, ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E este cálice é aquele momento onde todo o pecado de toda a humanidade, inclusive o meu e o seu, seriam colocados sobre Jesus na cruz do Calvário. E naquele momento Deus não poderia olhar para ele confortando o seu coração. Esse era o cálice amargo que ele haveria de tomar. E ele o tomou, ele morreu naquela cruz. E ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus Pai. Dando o complemento do plano salvífico de Deus para toda a humanidade, foi na ressurreição de Cristo. E a palavra de Cristo é: arrependa-se sempre, arrependa-se e volte-se para o Senhor, olhe para o Senhor e viva para a glória de Deus. O quarto ponto que nós levantamos nas cartas é que Cristo anda no meio da igreja para dar gloriosas promessas aos vencedores. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que nós precisamos não é apenas ler e ouvir, mas obedecer. É acatar aquilo que a palavra de Deus nos diz e colocar em prática no nosso dia a dia. É aí que nós vamos vivendo o cristianismo, é na prática, é onde nós trabalhamos, aonde nós estudamos, por onde nós passamos, é marcando vidas, marcando pessoas, dando o entendimento de que Deus é Senhor do nosso viver em toda a sua plenitude. Capítulo 2 de Apocalipse, a partir do verso 1. Eu leio na NVI, diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, porque pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caiu? Arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Essa carta é uma mensagem do noivo à sua noiva. É uma mensagem de Cristo à igreja. E a primeira igreja que é direcionada a essa carta é a igreja de Éfeso. E tem algumas características interessantes essa igreja de Éfeso. Ela é a maior, mais rica e mais importante cidade da Ásia Menor. Há algumas coisas curiosas. Por exemplo, 200 mil habitantes, que naquele contexto era praticamente uma metrópole. Nós temos aqui em Paulínia aproximadamente 120 mil habitantes, quase 2 vezes o tamanho da cidade de Paulínia. Havia um teatro para 24 mil pessoas. Você acha que o teatro de Paulínia é grande? Cabem 1.351 pessoas no teatro de Paulínia, aqui do lado. Imagine um teatro para 24 mil pessoas, é praticamente um estádio. Praticamente, os meninos não tinham microfone, era tudo no gogó. E era uma arquitetura, ela é assim, feita milimetricamente, uma concha acústica. Então, quando se falava, a impostação da voz com a acústica, mesmo cheio, com 24 mil pessoas, 24 mil espectadores, podia-se falar que chegava até o último lá, na última cadeira, e todos ouviam. Uma tecnologia, um avanço para a época extraordinário. É chamada de o portão de entrada da Ásia Menor.
eu não lembro qual é o nome do indivíduo, que vai dizer que é o portão dos mártires. Toda vez que alguém entrava para a Ásia Menor, tinha que passar pela cidade de Éfeso. Muitos mártires passaram por ali, inclusive Paulo. E entravam por Éfeso e caminhava para dentro da Ásia Menor. Era o centro do culto à deusa Diana, Diana dos Efésios. Havia um maior templo construído, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um mausoléu. Nesse templo haviam as prostitutas sacerdotisas. Elas ficavam lá para fazer coisas horrorosas, horrendas, ali em nome da deusa Diana. E essa bagunça toda aí, nesse ambiente todo que a igreja de Éfeso foi então semeada. O avivamento ocorreu naquele lugar de uma maneira tão intensa que narra para nós a carta aos Efésios, e também o livro de Atos vai dizer alguma coisa semelhante a isso, que eles queimavam em praça pública os livros de bruxaria. Os livros que não tinham nada a ver com a religião cristã. Eles queimaram em praça pública de vontade própria. Quando você lança fora algo que você usava para adorar a outra entidade que não é Deus, isso é um exemplo de que houve um avivamento. O avivamento, meu amado, ele transforma a sua forma de enxergar a igreja. O avivamento livra você da religião. A religião não salva. A religião não salva. Placa de igreja não salva ninguém. O único que salva é Jesus. É interessante que, se nós fizermos um paralelo para os dias de hoje, nós vamos ver que existem muita bruxaria no dia de hoje. Existe muita magia, muita mandinga evangélica por aí, muita coisa que não tem a ver com Deus, não tem a ver com o meu Senhor Jesus, não tem a ver com a palavra de Deus. E as pessoas dão mais ênfase, dão mais importância a essas coisas, como se isso fosse assim, o suprassumo da resposta ao que vem depois da morte. A morte, lamento informar você, não é um fim em si mesmo. Não é. Há uma vida eterna. Nós fomos criados para sermos eternos. Continuando aqui. O noivo se apresenta para dar segurança à noiva. No versículo 1, nós vamos ver algo muito interessante. Versículo 1 e versículo 2. Ele diz aqui: estas são as palavras que daquele que tem as 7 estrelas na sua mão. O ter aqui foi traduzido por ter, mas no original, quando você pega a palavra no grego, é conservar. Conservar. O que é conservar? É manter firme. Manter firme. E se ele mantém firme, o candelabro representa o candelabro tem 7 espaço para colocar 7 velas, 7 luzes, 7 pontos. E se ele segura com a sua mão, ele está dando sustentabilidade. Quem sustenta a igreja de Cristo é o próprio Cristo. Quem sustenta a igreja do Senhor é o próprio Jesus. Se a igreja continua de pé, pungente, clamando, ensinando, mostrando que na palavra de Deus há resposta para todos os anseios, tudo que você imaginar na sua vida, Deus tem uma resposta para você. Se Ele quer dar essa resposta ou não, aí já é outros 500. Se Ele quer oferecer para você tirar a dúvida que tão tenazmente te assedia, isso cabe a Deus decidir, não a nós. Ore, clame a Deus, consagre a sua vida, a sua mente vai ser clareada de uma maneira exponencial. Faça isso para você ver. Ele conserva, e como Ele conserva, Ele mantém-se vigilante, mantém-se atento aos movimentos da igreja, Ele cuida da igreja. A segunda coisa que nós vemos aqui, Ele anda. Jesus não está estático no meio da igreja, Ele continua passeando no meio da igreja. E é interessante que, conforme Ele passeia no meio da igreja, Ele vai analisando o nosso coração. E quando Ele analisa o nosso coração, Ele sonda, como diz o salmista, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Você gostaria que Deus sondasse o seu coração nessa noite? Tem certeza? Dá um medinho, né? Tem coisas aqui que eu não gostaria que Deus visse. Tem coisas no meu coração que eu não gostaria que Deus sondasse.
E se de fato essa é uma observação que você está fazendo nesse exato momento, você precisa arrepender-se dos caminhos que você tem trilhado e entender que Jesus está conservando-se e caminhando. Ele não está estático. Jesus não fica estático, parado, estacionado e deixando que as coisas aconteçam ao léu. Não, ele continua caminhando, e à medida que ele vai caminhando entre a igreja, ele vai sondando o nosso coração. Outra coisa que ele conhece se alguém que tem autoridade para olhar para nós, é alguém que sonda o nosso coração. É tão interessante você observar que no versículo 2 ele diz assim: conheço as suas obras. Conheço o que você está fazendo, eu sei o que você está fazendo e por que você faz o que você faz. Nós temos a capacidade de olhar para você e ver o que você faz. Deus olha para você, não vê somente o que você faz, mas vê por que você está fazendo o que você faz. A pergunta é: isso glorifica a Deus? Isso que você faz exalta o nome do Senhor? Isso que você faz é algo digno de nota? É algo digno de testemunho? Ou aí a observação fica complicada. A igreja está vivendo num momento de indiferença em relação ao amor de Deus. Isso é terrível. Isso é terrível. E por que chega neste ponto? Porque estamos esquecendo quem que nos conhece, quem sonda, quem anda, quem nos conserva. É Jesus. Se a igreja tirar Jesus do foco, tirar o nome de Jesus do meio da igreja, do meio da pregação, do meio das canções, algumas canções que não dá, honestamente, não dá para cantar. Eu estou falando de canções, entre aspas, evangélicas. Há algumas canções evangélicas que eu não canto, não tenho coragem de cantar um troço daquele. Não me desce ver pessoas, essa autoexaltação do eu, melhor dizer, exaltação do eu, né? A egolatria, esse antropocentrismo, o homem no centro de todas as coisas, e as músicas estão cada vez mais assim, romantizadas, esquecendo que nós somos servos. Nós estamos aqui para ser servo de Jesus, servo de Deus em Cristo Jesus, servos que servem ao reino de Deus, para a glória de Deus, para o crescimento do reino de Deus. E o que é que nós estamos fazendo com isso? O que é que nós estamos fazendo com isso? Ele conserva, Ele tem nas suas mãos as 7 estrelas, na sua mão direita as luzes que alumiam, e uma igreja não tem luz própria. A igreja não tem luz própria, nós precisamos refletir a luz de Cristo. Amém? O noivo elogia as virtudes da sua noiva. Eu já tive em todos os ângulos de um casamento. Graças a Deus. Já estive como convidado, já estive como padrinho, já estive como testemunha para assinar, já estive como noivo, glória a Deus, aleluia. Já estive como pastor, já estive como o pastor que faz a leitura lá, o casamento no civil. Todos os âmbitos, de todos os ângulos, eu já estive até com o pai, já entrei com a noiva. Era a última coisa que faltava fazer. O último casamento que nós tivemos, eu entrei com a noiva, como se fosse o pai da noiva. É interessante, essa visão eu não tinha tido ainda, né? Mas de todas elas, o mais importante no casamento não é o noivo. O que chama mais atenção no casamento não é a arrumação. Não são as músicas. Não é a palavra pregada. Duvido que você lembre o que foi que o pastor pregou no seu casamento. É tenso, né? As meninas podem até ser que lembram, mas a maioria dos meninos pode esquecer, não lembra. E quando eu estava lá fazendo o casamento de um casal amigo nosso, o noivo estava muito nervoso e tal, ele ali à minha frente disse, eu chamei o nome dele, fulano, oi, fulano, ele não olhava para mim, né? Você não olhava para mim, eu vou dar um chute na sua canela, porque ele olhou para trás assim, assustado, né? Eu queria quebrar o gelo. Né? Porque estava só nós dois ali e tal, aquela expectativa, e de repente soa a música de entrada e vem a noiva. O que acontece com a igreja? Todos se colocam em pé e olham para a noiva. E olham para a noiva.
quando o noivo faz uma observação para a noiva. Isso é extremamente maravilhoso. Dá para ler nos lábios, não sei se você assistiu o Último Casamento Real, quando a noiva chega até o noivo e diz assim: você está linda, you are wonderful, você está maravilhosa. Essa foi a fala do noivo, só ela escutou e o mundo todo viu a leitura labial. Mas é essa impressão que dá, de que a noiva, a igreja do Senhor, não é uma qualquer, não pode ser uma qualquer. E quando o noivo está fazendo uma observação, colocando em uma ênfase, um detalhe que é muito importante, o noivo percebeu aquilo, então ele vai dizer. Da mesma maneira, Jesus então está dizendo aqui alguns elogios à sua noiva. Versículo 3 e versículo 6 diz assim: você tem perseverado. Perseverança é algo que se conquista, que se desenvolve ao longo do relacionamento. Não ninguém é perseverante de alegre, assim não. Nós vamos entendendo como é o relacionamento, entendendo como as coisas acontecem e começamos então a ter essa perseverança, perseverar mesmo quando as coisas estão dando tudo errado. Perseverar é nadar contra a maré. Perseverar é manter-se firme, mesmo que o time esteja perdendo de 7-0. Fazer para salvar a honra. Glória a Deus, aleluia. Mas perseverar é manter-se firme no propósito. A observação de Jesus aqui, para a igreja de Éfeso, é que você tem perseverado, suportado os sofrimentos por causa do meu nome. Se você pensa em ser cristão para mudar de religião, fique na religião que você está. Se você pensa em servir a Cristo simplesmente para mudar de nome, não, eu era aquilo, agora eu sou, isso não é ser cristão, isso é mudar de religião. E mudar de religião não vai alterar nada no seu status quo diante de Deus. Nada. Não vai produzir nada no seu coração, a não ser uma série de confusões que vão tirar você do caminho que você de fato precisa seguir. Então, quando nós intentamos assim, eu não gosto de lembrar disso, que é meio complicado, mas no meu tempo, quando eu ia para a escola de avental, glória a Deus, aleluia, no primeiro dia de aula, a professora dizia: eu vou dizer o seu nome, você se levante, diga onde você mora, qual é a sua ideologia religiosa, qual é a sua religião. Meu nome é Alexandre, então era sempre um dos 3 primeiros, né? E aí quando Alexandre Lino Machado, pois não, sou eu moro aqui na Rua das Orquídeas, número 82, eu sou cristão protestante. Todo mundo olhava. De 44 alunos, tinha eu de cristão, tinha mais uma menina que era assembleiana e outro de uma outra ideologia religiosa, não católica. Todo mundo ficava marcado. Não gosto de dizer que eu sou evangélico, por mais que esse adjetivo seja tão interessante, tão importante, que é a boa nova de salvação, o Evangelho de Cristo. Mas de tanta gente fazer tanta bobagem em nome do Evangelho, tanta gente falar tanta mentira em nome do Evangelho, esse adjetivo ficou pejorativo. Prefiro dizer que eu sou cristão protestante, porque a palavra de Deus continua protestando contra o pecado. A palavra de Deus continua protestando contra práticas pecaminosas, quanto a uma vida sem Deus, uma vida vivendo por si só. Isso não é algo salutar, não é algo inteligente, não é algo que nós devamos fazer. Quando você decide ser cristão protestante e levar o nome de Cristo, entenda, sofrimentos virão. Sofrimentos virão. E nós precisamos perseverar, as coisas acontecerão e nós vamos nos manter firmes até o final. E dizer como Paulo: eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia que Jesus virá para resgatar a sua igreja. Deixa eu dar uma corrida aqui, no versículo 6, ele vai dizer aqui: mas há uma coisa a seu favor, outro elogio.
Você odeia a prática dos nicolaítas. Esses nicolaítas eram uma seita que eles pregavam que pecado não, pecado é relativo, pecado depende do seu conceito, o meu conceito é esse. Não, pode fazer o que você quiser, desde que você entenda quem é Deus, tal, essa coisa toda. Isso só lá naquele tempo. Hoje em dia isso não acontece. Isso é raro hoje em dia, mas naquele tempo havia essa seita dos nicolaítas, e a igreja de Éfeso, ela repudiava, ela era veemente contra, ela rangia os dentes para esse povo, e Deus também faz isso. Deus não compactuava com essas coisas desses nicolaítas, e coisas mais que eles vão fazer. Outro detalhe, eles eram ortodoxos, ortodoxia é prática correta, ortopraxia é crença correta. Ortodoxia. Outra coisa que eles tinham, eles eram como os bereanos. Sabe o que é os bereanos? Era um povo que quando Paulo pregava, eles iam para casa e olhavam lá no Antigo Testamento e vê, está certo, o que você falou, ou seja, vai conferir na palavra. Não adianta você só sentar e ficar ouvindo, dizer, tá bom, vou acatar tudo isso com verdade. Vai para a palavra de Deus e olha. Conheça Jesus e comprove. Quer conhecer Jesus? Comece lendo o Evangelho de João. O Evangelho de João é o evangelho que mais tem palavras que Jesus proferiu. E aí você vai ver que é quase que uma biografia autorizada de Jesus. Você vai ver, no Antigo Testamento diz lá que o Messias, quando viria, ele faria 7 milagres. O Evangelho de João tem todos esses 7 milagres na íntegra, estão narrados ali, e ali você vai conhecendo um pouquinho mais sobre Jesus. Comece então pelo Evangelho de João, isso vai fazer muito bem para a sua vida, tenho certeza disso. Na sequência, o noivo então vai repreender a sua noiva. Versículo 4. Contra você, porém, olha, está indo tudo bem, mas... Já ouviu isso? Não? Quando começa a fazer uma série de... Olha, está tudo bem, tudo certinho, tudo positivo, mas... Sempre tem um mas, não é? Aí depois do mas vem aquela observação que normalmente nós não gostamos. Contra você, porém, querida igreja, tem uma coisa. Versículo 4. Você abandonou o seu primeiro amor. O que seria abandonar o primeiro amor? Virar as costas para Deus. Se você viver numa ortodoxia correta, numa ortopraxia correta, e tornar isso rígido demais, isso te leva ao legalismo. Isso te leva ao legalismo. O legalismo te leva ao endurecimento. E o endurecimento, ele não faz parte do amor de Deus. O amor de Deus é para deixar o nosso coração mais maleável, mais compreensível, mais compassivo, mais dócil. Não é bobo, é dócil. Moisés é tido como o homem mais manso que existiu na face da terra. Ele quebrou as tábuas da lei, irmão. Ele desceu lá, o povo estava fazendo um monte de bagunça. Sabe o que ele fez? Ele catou as tábuas, quebrou o chão. Ficou 40 dias lá ouvindo as instruções de Deus. Aí Deus deu as tábuas. Foi Deus que escreveu, irmão. É Deus que tinha escrito aquele negócio, né? Aí quando ele chega lá, ele vê aquela bagunça, ele taca no chão e quebra aquilo. E era o homem mais manso que existiu na face da terra. Então ser manso e humilde não é ser bobo, não é ser idiota, mas ser alguém justo, que faz o que de fato precisa ser feito. É interessante que há uma marca muito própria da igreja que perde o seu amor. O amor é a marca do verdadeiro discípulo de Jesus. Você é de Jesus? Aleluia! Aí vai ver quanto amor tem esse indivíduo discípulo de Jesus. Aí eu não gosto de fulano. Aí eu não gosto de Beltrano. Aí aquela fulana lá não me desce. Aí eu vou na igreja só por causa do pastor, porque o resto, isso é amor? Não sei aonde. A palavra de Deus é muito clara, como diz assim, ama a Deus sobre todas as coisas. E todas são todas. Não existe nada abaixo de todas, é todas as coisas. Todas as coisas estão abaixo de Deus. E ao próximo como a ti mesmo. Então dizer que ama a Deus e não ama o teu irmão, a tua irmã, isso é uma palavra pesada. Desculpa falar, mas eu tenho que dizer, chama-se hipocrisia.
Como é que eu posso dizer que eu sou adorador de Deus, que eu adoro a Deus, que eu louvo a Deus, que eu sirvo a Deus, se eu tenho um ranço contra o meu irmão, contra a minha irmã? Isso são coisas opostas, como diz o pastor Paulo, diametralmente opostas. Não tem sentido. Eu estou querendo enganar a quem? Não existe fórmula mágica no Evangelho. Ame ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tem gente que ama-se tanto, mas tanto, que não tem espaço para amar mais ninguém. Aí é narcisismo. Também não está certo. É amar o próximo, é cuidar do próximo, se preocupar com o próximo, orar pelo próximo, ver as necessidades do próximo, compadecer-se, sentir compaixão. Sabe o que é sentir compaixão? Como o bom samaritano, quando estava passando e viu o moço lá todo ensanguentado, arrebentado, que havia sido assaltado, e sentiu as suas dores, pensou as suas dores, teve compaixão. É colocar-se no lugar do outro. Colocar-se no lugar do outro, sabendo que eu posso ajudar, eu vou fazê-lo. Por quê? Porque eu amo a Deus, e ali está alguém que foi criado à imagem e à semelhança do Deus vivo e verdadeiro. Consegue entender que quando você tem que amar o próximo, você está amando alguém que tem a imago Dei, a imagem de Deus? Consegue conceber a ideia de que quando eu amo alguém, esse amor filial, amor de irmão, e eu vou cuidar desse alguém, é como se eu estivesse cuidando do próprio Cristo? É essa a ideia. É amar o próximo. Ai, pastor, mas o próximo tem tanto defeito. Você não, né? Graças a Deus. Eu não tenho defeito, Ana. Mas fulano tem um monte. Então, se você começar a apontar o dedo, você vai apontar um monte de defeito das pessoas, mas olha para você. Quantos defeitos você tem? O quão cri-cri você é. É ou não é? Nós temos as nossas mazelas, nós temos as nossas crises existenciais, nós temos as nossas confusões mentais, nós temos os nossos embates aí, e nós queremos mais uma coisa do que outra, e não sabemos administrar muito bem essa questão de mordomia. Isso é mais importante do que você imagina. Isso é essencial na vida de um cristão, ser um excelente mordomo da multiforme graça de Deus. Nós só conseguimos isso se nós tivermos uma consciência clara do amor de Deus em nós. E se nós não temos capacidade de amar alguém, o amor é a marca, o amor verdadeiro é a marca do discípulo de Jesus. E se nós não temos condições de ser discípulo de Jesus, o que você está fazendo? O que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu de mais precioso, que é a sua vida? E você vai ter que prestar conta da sua vida diante de Deus. Cada um de nós vamos estar diante de Deus um dia, e Deus vai cobrar de nós. O que é que Ele vai cobrar de você? Ou Ele vai olhar para você e dizer assim: eis está servo bom e fiel, eis está serva boa e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Pouco aqui é a vida que nós estamos vivendo, irmão. É a vida que nós estamos vivendo. Nós, sendo fiéis aqui a Deus, neste plano terreno, Deus nos colocará sobre o muito, sobre a glória, lá na glória, com Ele. Com Ele na glória por toda a eternidade. Aleluia. Se você está pensando que o céu vai ser um lugar muito chato, é engano seu. Muito engano seu. Você precisa conhecer Jesus com mais profundidade. Vamos continuar aqui. Próximo. A oferta de um recomeço. Versículo 5 e versículo 7, ele vai dizer aqui: lembre-se de onde caiu. Da onde é que a gente cai? De onde nós estamos. De onde você caiu? Lembre-se de onde você caiu. Éfeso foi uma igreja avivada, Éfeso foi uma igreja exemplo, foi uma igreja modelo, uma igreja que tinha a presença de Deus, que os sinais acompanhavam os membros daquela igreja. Ela cresceu de maneira exponencial, ela tinha todos os recursos que precisava, era uma igreja rica, era uma igreja pujante, e no entanto tornou-se uma igreja fria, puramente ortodoxa, e perdeu a essência de Deus. Arrepende-se.
Arrepende-se. O arrependimento é mudar a direção do meu veredito, é mudar a direção que eu estou caminhando. Se nós estamos caminhando a passos largos para o inferno, e eu entendo que Deus me ama a tal ponto de dar a vida por mim, eu quero fazer uma curva, uma volta de 180 graus, eu quero ir na direção oposta. Se isso não é real para você, se isso não faz sentido para você, você precisa conhecer Jesus. Quem é que vai melhorar a sua régua quando você vai medir o que é pecado ou não? Quem é que vai dizer para você com clareza, isto aqui não agrada a Deus, se você não se deixar conhecer pelo Espírito Santo de Deus? Se você não entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, é impossível. Lembra de onde você caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que você praticava no início. Volte a fazer o que você fazia. Volte a fazer, lembra do primeiro amor, daquele primeiro fogo, quando você estava cheio da presença de Deus, e a presença de Deus é maravilhosa. Nós conversávamos há um tempo atrás, algo interessante. A palavra de Deus diz que a voz do Senhor é como voz de muitas águas, num culto de oração, numa terça-feira aqui. A voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Já ouviu a voz de muitas águas, como é que é? Meu amigo, dá um medinho. O negócio é tenso. Não é ouvir uma voz assim comum, é a voz de Deus, não é que nem aquela voz lá dos filmes, né? Eu sou o Senhor. Não sei se é isso aí não. É muito mais poderoso que isso, né? Imagina Deus falar com você no silêncio do seu quarto, naquele momento de oração. Todas as narrativas que nós temos de pessoas que perceberam a presença de Deus, na palavra de Deus, caíram com o rosto em terra. Caíram com o rosto em terra. Todos os homens e mulheres de Deus, ao longo da história, que passaram por um avivamento com a presença de Deus, eles sentiram-se um temor, ou seja, um medo reverente. Dwight Moody diz, Deus, basta, tira a tua mão, tira a tua mão, tira a tua mão. Ele sentia a mão de Deus sobre ele, que já deu, chega, eu não aguento mais. Para! Charles Finney vai dizer que passava como que ondas, traspassavam o seu peito, como se algo estivesse rasgando a sua carne. Ele dizia, Senhor, para, senão eu morro. E aí nós estamos brincando de ser frequentadores de igreja. Estamos levando Deus assim, tão a sério quanto um time de futebol? Se fosse, seria mais empolgante, não é? Porque aquela galera grita lá no estádio de futebol, e grita, e grita, e grita, e o tempo todo, e é uma coisa de louco. Por que aqui na igreja, que nós temos o Salvador, o Senhor Jesus, nós ficamos nessa mornidão danada? Só Jesus na causa. Nós precisamos ter um conhecimento mais claro de Jesus. Tenho contra você que você perdeu o primeiro amor. Mas olha, arrependa-te. Lembra de onde você caiu. Lembra quem criou você, quem lhe deu vida, quem lhe deu a capacidade de raciocínio. Se você chegou onde você chegou, foi porque Deus teve misericórdia da sua vida. Lembre-se, arrependa-se. O versículo 7, ele diz aqui, aquele que tem ouvidos, ouça. Ouça, use a sua capacidade, o sentido, né, da audição para ouvir e compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Ouça o que o Espírito diz. O que é que o Espírito Santo está falando no seu coração nesta noite? O que Deus tem falado com você nesses últimos tempos? O vencedor comerá da árvore da vida. Se você se lembra, lá no Jardim do Éden tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. O que aconteceria se Eva tivesse pegado o fruto da árvore da vida? Eles não teriam morrido, seriam eternos. Foram criados para ser eternos. E quando Eva toma do fruto do conhecimento e peca, Deus expulsa Adão e Eva do paraíso e protege a árvore da vida. Ela continua protegida.
Você crê nisso? É Bíblia, irmão. Está lá na palavra, eu creio. Ela continua protegida. E é o vencedor, aquele que ouvir as palavras e colocá-las em prática. Jesus vai dizer assim, olha, abre o caminho, deixa ela passar para comer da árvore da vida. A árvore da vida nos dá vida. Por mais redundante que seja, não é a vida que você tem hoje, mas é a vida de Cristo é a vida de Jesus. E aí nós começamos a enxergar por uma ótica diferente, por uma dinâmica diferente, nós começamos a ter um clareamento das ideias acerca do reino de Deus. Lembre-se que Jesus, quando Jesus aqui nessa terra pregou o evangelho do reino, ele dizia assim, arrependei-vos e crede em mim, porque é chegado o reino de meu Pai. E o reino de Deus foi instaurado. Ele não está concluído, ele será concluído com a volta de Jesus, quando ele virá, a promessa de Deus será cumprida, ele arrebatará a sua igreja, levará a sua igreja para junto de si por toda a eternidade. O que é que o Espírito Santo diz ao seu coração nesta noite? Se você de fato entendeu o propósito de Cristo, a palavra do Senhor, Deus tem algo sobremodo excelente para aqueles que creem. Direito seu de não querer, Deus respeita. Deus respeita o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é para você escolher entre que refrigerante você vai tomar, qual é o prato que você vai comer, não tem nada a ver com isso. O livre-arbítrio é para decidir, ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a mim mesmo. O diabo não quer que você o sirva, o diabo quer que você sirva a si mesmo. Porque se você servir a si mesmo, você está longe do objetivo de comer da árvore da vida. Se você servir a seus próprios interesses, você está longe de ouvir a voz de Deus, por mais que ela vai causar um temor, mas um temor que vai mudar a sua alma, vai mudar o seu coração por toda a eternidade. Então, se for para sentir medo, eu prefiro sentir medo da voz de Deus falando comigo, audivelmente, para que eu volte, e quando nós voltarmos para Deus, o que é que Deus vai fazer? Jesus não está de braços abertos pregado numa cruz, querido. Ele está de braços abertos esperando você chegar para lhe abraçar. Há um cântico inspirado nesse texto. Você já conhece, eu já cantei algumas vezes aqui. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém, igreja.